Oi, e aí? Você deve me conhecer como Minho do Hammurabi, mas hoje eu não estou aqui para te atazanar e fazer você dropar uma manga. Não, estou aqui para apresentar um novo projeto, algo que vai revolucionar os seus dias e deixar você cada vez mais alegre e satisfeito. Mas para mostrar isso para vocês, eu preciso de um pouco mais de cor e de luz. Então, por favor. Pera, não era para ser assim. Corta. Paga a luz. Como eu estava dizendo, algo belo, onde você pode descansar todos os seus dias sem ter nenhum tipo de coisa que vai te cansar. Eu, eu só tô fazendo meu trabalho. Fazendo seu trabalho, vendendo o sistema de pirâmide do Hammurabi no meu vídeo. Eu vou dar uma chance pra você sumir e não voltar mais. Eu sei que muitos de vocês devem estar assim. Você parece um pouco desidratado, precisa de um copo d'água? Eu sei que é muito difícil continuar esperando a 1.1 e fica cada vez mais difícil ainda esperar um vídeo dos áudios. Eu tô brincando, eu não sou grande coisa assim. Eu queria ser. Porém, hoje eu estou aqui para tentar resumir um pouco da minha experiência que foi na 1.1 antes de começar a apresentar elementos de mudanças e coisas novas que vão ser apresentadas para vocês quando a 1.1 estiver cada vez mais próximo. Eu não vou fazer tudo isso nesse vídeo, pois ia ser uma tempestade de novidades que provavelmente só vai servir para deixar vocês cada vez mais ansiosos e eu não quero ser o culpado de terapia de ninguém. Mas o que eu posso dizer, o que eu posso resumir da 1.1? Uma única palavra que vai dizer tudo e eu posso encerrar o vídeo depois dela. Caos. É isso, até o próximo vídeo. Deixa o like. Falou. Você ainda tá aí, né? Tá bom, eu vou tentar resumir de uma maneira um pouquinho melhor do que aconteceu na beta do 1.1 até o momento. Eu cheguei no beta 3 dias depois dele ter começado, então teve uma coisa que eu não vi e eu acho que eu estou feliz de não ter visto. E quem viu disse que estava totalmente impossível de lidar até mesmo com os monstros mais simples, pois eles estavam extremamente fortes e o seu personagem não tinha força para lidar com nada. E isso foi o primeiro sinal do Purgatório Again. E é assim que eu vou chamar esse beta. E dessa vez o Jukes corrigiu o mais rápido possível porque a comunidade também encheu muito o saco. Foi o que eu fiquei sabendo. E quando eu cheguei na 1.1 ainda não tinha muita coisa modificada além disso. Quer dizer, tinha sim bastante coisa que estava diferente, como os status dos personagens e até mesmo o mapa da área T1. Mas era só isso, não tinha muito mais o que ser apresentado para nós. E eu até que gostei. Foi uma diferença que me agradou bastante ver que o mapa da 1.1 estava começando a dar o sinal da sua graça. E cara, foi uma grande mudança. Por mais que no começo possa parecer um pouco confuso e meio bagunçado, até mesmo um pouco de poluição visual, que até hoje eu acho que está bem poluído, mas isso não é o caso. Realmente o mapa deu a impressão de ser maior com as modificações que foram dadas, isso porque agora os monstros estão separados nos seus setores, ou seja, você não vai encontrar um sapinho do Poggers invadindo a área de outro boss, porque eles estão separados nos seus pequeninhos setores. Isso não acontece muito bem no mapa da neve, porque é o mapa da neve. Mas ainda assim é muito raro você ver algum mob invadindo a área que não pertence a ele. E quando ele invade, geralmente ele acaba resetando. Ou sei lá o que acontece. Ele só cansa de seguir você e volta para o lugar que ele estava. E claro que essa divisão de setores foi repetida nos outros tiers do mapa. Então você não vai ter mais aquele trabalho de ver aquele caos sem você saber para onde você está indo e sendo feito de bolinha de ping-pong para os monstros da Yokuba. Pois agora eles estão bem separadinhos no seu cantinho e até mesmo é difícil encontrá-los na arena da Yokuba. E falando de Yokuba, ela ainda continuou rebelde por um tempo. Ela queria ser o Tico-Titato. E eu acho que é por isso que agora ela fica presa no cercadinho dela. Ela ainda pula, mas dificilmente ela sai de lá. E aqui está um dos vídeos que eu pretendo trazer, explicando cada mapa de maneira um pouco mais resumida, pois eu não quero estragar a experiência de vocês de conhecer passo a passo de como cada mapa funciona. Vou trazer apenas os elementos mais importantes e não vão impactar tanto, mas também não vão fazer com que vocês acabam perdendo seus personagens por puro descuido. É o meu plano. Provavelmente não vou conseguir. E o que mais eu posso dizer que foi modificado
é os status, como eu já havia dito. Porém, eles estavam realmente bem diferentes. A fórmula era em porcentagem e isso no começo pareceu um pouco confuso, mas era muito mais fácil de se acostumar e de se entender do que a fórmula padrão da 1.0. E eu devo dizer que eu gostava disso, mas também foi modificado. E quando eu disse que a 1.1 no beta era caótica, era disso que eu estava falando. E eu vou chegar nisso agora. As modificações do beta eram totalmente a todo momento e a toda semana, ou até mesmo em poucos dias, e isso meio que bagunçava todo o seu dilema do jogo. Era como se você entrasse no jogo e estivesse jogando outro Born Again. Se ainda ficou confuso, o que eu posso dizer é como se você entrasse no Born Again e a cada poucos dias era como se você visitasse um private de Born Again, feito pelo próprio Jukes. Porque era isso que acontecia. As mudanças eram quase que extremas, algumas mais leves, mas a maioria era caótica logo de início. Mas como a gente não tinha o que fazer e eu não tinha como voltar para o live, eu nem queria voltar para o live. E caso você não saiba, live significa o servidor atual onde está o 1.0. E é isso. Então você via o item de um jeito, no outro dia ele estava de outro jeito, você tinha um item, ele de repente desaparecia e aparecia de forma diferente quando você dropava ele de novo. E você perdia personagem sem entender o que aconteceu e depois você entendia o que aconteceu. O bicho tinha sido modificado de novo. E essa parecia ser a principal diversão de Jukes, fazer a gente sofrer naquele purgatório sem fim, como se ele estivesse a todo momento brincando com a gente como se fôssemos ratinhos de laboratório. Mas é claro que eu estou brincando, não era a intenção dele. Quer dizer, eu espero que não seja. Mas diante disso tudo era realmente bem divertido cada teste que a gente fazia, por mais frustrante que alguns deles poderiam ser. Como, por exemplo, te dar 12 blasts e depois tirar suas 12 blasts. Eu nunca vou esquecer isso, Jukes. Eu também nunca vou deixar você esquecer quantas vezes você perdeu seus personagens. Já passou de 25. Era um teste para mostrar como poderia funcionar o jogo com essas blasts e outras blasts que vão ser apresentadas no jogo futuramente, que nem mesmo a gente do beta chegou a conhecer. Então não me cobre para explicar elas porque eu não faço ideia como elas vão ser. E aqui vai outro tema de vídeo. E outra coisa que eu posso dizer é que as blasts foram, muitas delas, totalmente nerfadas e transformadas em algo bem mais comum. E essa modificação trouxe a glória para outras blasts que são pouco usadas, como a panda, a hipopótamo e até mesmo a elefante, que eu ainda guardo um pouco de rancor. Mas isso não vem ao caso. E com essa mudança, a nivelação das blasts também foi modificada. Em vez de ser 5, agora é 20. Se prepare, pois vai dar um grande trabalho para você resetar isso daí. Tô brincando, você não vai ter mais trabalho para resetar a blast. É sério, cara. Você não precisa mais ter a blast no máximo para poder resetar o seu personagem. Nada disso. Você só precisa estar no nível máximo, completar o Ramu, então resetar o seu personagem e nem mesmo você vai perder as blasts atuais que você já colocou no seu personagem. E caso você colocou alguma errada, você pode removê-las sem nenhum problema e colocar a blast que você deseja de fato. E como eu falei de 20 cristais para colocá-la no máximo, não se preocupe. Depois de muita gente pedir, eu estou falando que foi realmente muitas pessoas que pediram e não só uma, eles finalmente resolveram estacar tanto as blasts quanto os cristais. Então não vai mais precisar ficar enchendo seu banco com essas coisas, pois eles vão estar bem bonitinho ali no cantinho com sua numeração. Já era para estar acontecendo há muito tempo. Mas agora eu vou falar da minha mecânica favorita que foi apresentada no beta e eu simplesmente adorei. E eu estou falando disso. Sim, essa pequena barra embaixo do HP do boss se chama armadura, que é algo que vai mudar muito a dinâmica do jogo. E eu estou falando sério. Isso é um HP secundário, assim por dizer. E quando isso é quebrado, você vai causar um dano a mais nele. Mas não significa que você está causando menos dano do que você poderia causar no boss. Na verdade, você está causando dano normal que você vai causar no boss. Porém, com essa barra quebrada, você vai estar ignorando a defesa que ele poderia ter. E existem classes que quebram isso de forma bem mais rápido. E são duas classes específicas, que é o Bastion e o Monge. Mas isso é outro assunto. E antes que você pense que isso é meio justo, não é injusto, cara. Isso é só um pequeno exemplo do que eles fizeram com as classes, fazendo com que elas representem o seu papel de fato no Born Again, não sendo mais aquela mesma coisa, porque sim, as classes no Born Again 1.0 são, na raiz, a mesma coisa. Você sempre foca em causar mais dano e tentar ficar vivo. Agora você tem um foco um pouco a mais.
um foco de causar mais dano, mas também uma maneira de conseguir quebrar sua armadura um pouco mais rápido, um foco de sobrevivência e suporte. Criar essa criatividade de novas builds foi algo que foi fantástico no beta, e eu adorei ver os itens que começaram a mostrar esse lado mais criativo, onde você pode fazer um nômade focado em suporte ou um bastion focado em quebrar armadura, sem que você perca nenhuma diversão no jogo, pois com qualquer tipo que você escolha, eu garanto, é extremamente divertido. Mas não foi só as classes que foram repaginadas e ficaram extremamente mais fortes, os bosses também. Alguns receberam as pequenas modificações, como os T1, e os T2 tiveram um pouquinho mais de retrabalho, mas também não foi grande coisa que vocês não tirem de letra quando enfrentar eles de primeira. Mas no T3, isso muda. Os bosses estão totalmente diferentes do que vocês estão acostumados e vocês vão ter que reaprender como funciona a mecânica deles. Alguns ficaram realmente bem mais fáceis e outros assustam, mas não dão tanto trabalho assim. Tirando a Fênix. Essa daí tá difícil de lidar. Não é mais uma galinha voadora simples. É um bombardeio. Mas eu vou falar isso em outros vídeos e eu espero que vocês aguardem. Até a próxima. Falou!